Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Daiane, sou consagrada da comunidade de vida da comunidade católica Shalom, sou natural de Aracaju, Sergipe, tenho 31 anos, atualmente estou morando na missão de Aquiraz, no Ceará, na diaconia geral da comunidade. E hoje eu partilho muito dessa alegria de poder estar junto com você, falando de experiências que eu já vivi e que talvez você já viveu ou esteja vivendo. Mas antes de aprofundarmos nesse assunto, queria te pedir que nos ajude a evangelizar. Curta a nossa programação, compartilha, ativa as notificações, se inscreve no canal e tá tudo certo para que não percamos nem um minuto de evangelizar o mundo inteiro. Então, como eu disse, nós vamos partilhar hoje um pouco sobre o celibato. Eu tenho votos no celibato, sou consagrada na comunidade e quero partilhar um pouco da minha alegria de ser o que sou, por graça de Deus, por chamado de Deus. Queria começar dizendo que os traços da nossa vocação estão na nossa vida. Isso eu escutei quando eu era vocacionada. Aquele processo que nós passamos antes de ingressar na comunidade, de identificação com aquele carisma, participação de grupo de oração, tendo ministério para servir, os eventos, as missas, enfim, todo esse conjunto que constitui o ano vocacional. E aí, tendo vivido esse período, fui percebendo de Deus que me chamava à comunidade de vida e também quando foi para discernir sobre o meu estado de vida, se seria matrimônio ou celibato, também foi assim, olhando para tudo da minha vida, para poder então enxergar a forma de Cristo me tratar e a forma de Cristo me esperar. Muito providencial esse vídeo hoje, porque recentemente, no dia dos Santos Inocentes, dia 28 de dezembro de 2020, eu renovei os meus votos no celibato. E renovar os votos para mim foi essa experiência de renovar mesmo o meu sim, a minha entrega a Deus, lembro de várias coisas que foram sinalizando. Eu sempre tive um amor muito grande por Jesus, só que nunca tive essa inclinação natural ao celibato como se tem ao matrimônio, Porque assim, todo ser humano, ele já nasce projetando, nasce e cresce projetando a vida matrimonial, Ser bem-sucedido, tanto na vida espiritual quanto material, Ser bem-sucedido tendo um matrimônio, tendo uma esposa, tendo filhos. Então eu também cresci com essa perspectiva, de um dia eu caso, um dia eu terei filhos, e eu não quero poucos filhos. Só que quando eu fui começando a observar a forma que Deus ele me tratava, o meu coração ele começou a se questionar, Assim, a sentir diferente, a perceber diferente, a pensar diferente e a querer diferente. Mas eu olhava para tudo e eu dizia, meu Deus, mas eu não sou chamada a ser freira, E na comunidade nós temos padres celibatários e casais. E nós temos essa graça, digamos assim, de olhar para cada um dos estados de vida e ir percebendo qual é o estado de vida que a gente se identifica. Mas somente olhar para nós não é o suficiente. Por quê? Porque sem oração não se chega a lugar nenhum. Ou pode até se chegar, mas se chegar ao lugar errado. E isso é uma gravidade da situação, chegar ao lugar errado porque não rezamos. Então eu fui mergulhando cada vez mais na vida de oração, de intimidade com Deus. Fui pedindo que Ele fosse misericordioso comigo nos momentos em que eu não soubesse rezar ou que eu não soubesse como pedir a graça dEle, aquilo que Ele esperava de mim. E eu fui me aproveitando da bondade de Deus mesmo, Eu posso dizer assim, que fui me aproveitando da bondade de Deus, que foi manifestando vários sinais. Então, antes mesmo da comunidade, eu tinha um namoro
E eu sentia que não era aquilo que Deus queria de mim, né? E ficava sempre me perguntando, mas como é que é, né? O que é isso que Deus quer de mim? Eu sinto uma força maior, que não é o matrimônio, mas se não for o matrimônio, é ser freira. E eu não sou chamada a ser freira, né? E quando eu conheci a comunidade, que vi que existia o celibato pelo reino dos céus, isso pra mim foi assim, a resposta. Então era meio que como se eu já me sentisse completa, né? Quando eu entrei na comunidade, porque eu sabia que eu estava no meu lugar, né? No meu lugar como missionária, como comunidade de vida, que larga tudo e vai ao encontro de Deus, ao encontro da igreja, ao encontro do povo. E o celibato, que é esse constantemente gerar filhos para Deus, né? Gerar filhos, e todos são seus filhos. A humanidade inteira, né, são seus filhos. E você vai vendo que a sua vida, ela se enche, sabe? Ela se enche totalmente de sentido. Então eu fui percebendo como Deus queria me tratar daquele dia da minha consagração do celibato até o resto da minha vida. Eu me lembro que uma vez a minha mãe disse assim pro meu ex-namorado que essa daí não vai se casar não, ela vai embora e ela não vai se casar. Aí outra coisa, uma vez a avó do meu ex-namorado disse assim, você pode até estar querendo casar com ela, mas essa daí, ela é da igreja. E são pequenos sinais, né? Pequenos marcos. Aí, ok, entrei na comunidade, fui vivendo tudo normal, como todo mundo. Me sentia profundamente chamada ao celibato. Ainda no meu segundo ano de comunidade, eu já me sentia muito chamada ao celibato. Porque todas as vezes que eu rezava, né, eu sentia esse interpelar de Deus para que a minha vida fosse consumida somente, né, desposada para o Cristo, né, para o Cristo, para o todo, para a igreja. E cada vez mais era mais difícil com que meu coração se saciasse por uma vida matrimonial. Quando eu olhava para um casal, eu dizia, meu Deus, eu não consigo. O amor que eu sinto por você, ele não cabe dentro de uma casa. Ele não cabe diante de 5 filhos que talvez eu possa ter, de 6 filhos que eu possa ter. Isso para mim é pouco, eu não consigo. Eu quero mais, eu sinto mais, eu desejo mais, eu quero te dar mais. Então isso me consumia, sabe, como uma vela mesmo que estava em chamas, ardendo, para poder corresponder a esse chamado de Deus. Então a palavra de Deus foi o que sempre me ajudou. E sempre pedindo mesmo, né, Senhor, que você intervenha na minha humanidade, porque a minha humanidade, ela continua viva, os meus apetites humanos continuam vivos, eu continuo desejando uma pessoa para partilhar a minha vida, para a vivência da sexualidade de uma forma santa, para a construção de uma família santa. Tudo isso é muito belo, né? Mas se você me chama a outra coisa, você precisa me desconstruir das minhas mentalidades, dos meus desejos, dos meus anseios, daquilo que é belo, né? Porque não é porque se decide pelo celibato que se deixa de lado a beleza do matrimônio. Não, pelo contrário, a gente continua amando aqui o matrimônio, mas o nosso chamado, o nosso encontro é o celibato, né? Onde eu dou tudo, absolutamente tudo ao meu esposo. Os meus pensamentos, o meu coração, a vivência da minha sexualidade, né? Prezar sempre pela castidade em todos os relacionamentos, porque a castidade é para ser vivida não só no relacionamento a dois, mas em todos. É no relacionamento de amizade, é no relacionamento familiar, é no relacionamento com os irmãos de comunidade, né? Viver essa esponsalidade também que é própria do celibatário. Então, ser celibatário também para mim é ser responsável pela vida de todos. Já que o Senhor me confiou essa graça, esse dom de viver o celibato pelo reino dos céus, é querer encher o reino dos céus, é querer evangelizar, e quanto mais evangelizar e você não se cansa, é porque você quer sempre dar mais e tudo, mais e tudo, mais e tudo ao Senhor. Eu tive na comunidade todas as oportunidades do mundo de uma pessoa normal. E a que eu quero te contar agora é a oportunidade de ter me apaixonado um pouco
Dentro do processo de discernimento para o meu estado de vida, eu tive a graça de ter me apaixonado e foi um pouco difícil, né? Porque envolvia o amor humano e estava ali no centro da vida o amor divino. E fui trilhando o caminho continuamente para o celibato e apaixonada e sempre rezando e entregando a Deus, submetendo a Ele todas as coisas, submetendo a Ele os meus sentimentos, submetendo a Ele o que eu estava pensando, enfim. E aí eu lembro que teve um dia que eu não aguentava mais, assim, de sentir aquele sentimento por aquela pessoa e sentir um sentimento ainda mais profundo por Cristo, né? Por desposar, por me deixar desposar, né? Na verdade, por Cristo. E aí foi quando eu fui pra capela, fechei todas as portas da capela, me prostrei no chão diante de Jesus Cristo e ali eu fiz, eu acredito que a oração mais sincera da minha vida, sabe? Senhor, eu sou fraca, né? Eu venho aqui te trazer o meu desejo por aquela pessoa, o meu sentimento por aquela pessoa. Eu trago para você a lembrança de todos os afetos passados e fui relembrando tudo que eu já tinha sentido, né? Tudo que eu já tinha vivido em outros relacionamentos. Eu disse, Senhor, é assim, é bom ter alguém, é bom beijar, né? É bom abraçar, é bom passar por alguma situação desafiante e aí você ligar para aquela pessoa e aquela pessoa assim, meu Deus, resolve tudo, né? Porque a gente ama. Mas o celibatário, ele precisa abrir mão, sabe? Feliz. Fecundamente, por quê? Porque abre mão sabendo do que está abrindo mão. Não é uma coisa que a gente não tem dimensão do que está fazendo. Pelo contrário, a gente sabe o que é que a gente está deixando para trás. A gente já viveu, a gente já experimentou. E aí nessa oração na capela eu chorava muito e dizia tudo isso para o Senhor e disse assim, Senhor, você sabe que eu tô apaixonada por tal pessoa, então se é você que me quer mesmo, né, se você me quer celibatária mesmo, pois então, por favor, né, faça alguma coisa por mim, me ajude, porque eu não consigo. E aí chorei bastante e quando de repente eu ouvi uma voz que dizia assim, eu vou lutar por você. Porque, gente, eu tava ali prostrada e eu dizia, Senhor, eu não tenho mais forças para lutar. E aquela voz que dizia, eu vou lutar por você, aquilo cessou todas as guerras interiores que eu trazia, né? Todos os pensamentos, se existiam dúvidas, se existiam medos, né? Aquela voz foi a voz da certeza, porque foi a voz de Deus. E foi uma experiência tão profunda que eu me recordo que eu cheguei até a levantar, né, subitamente e procurar quem tinha entrado na capela, porque não era possível, eu dizia. Não é possível que não foi uma pessoa que entrou aqui agora e disse, eu vou lutar por você. E quando eu vi que não tinha ninguém, eu disse, Senhor, é você? Né? É você que está falando? É você que está me dizendo que vai lutar por mim? Pois então eu vou levantar daqui, eu vou voltar para a vida comunitária, vou viver tudo com os meus irmãos e agora eu tenho certeza que você vai resolver tudo por mim. E assim foi feito, né? Passaram 2 dias, a pessoa liga para mim e diz que Daiane, eu te admiro muito, acho que você é uma grande mulher, acho que você tem muitas virtudes, acho que você tem muitos dons, que você reza, que você... Aí falou, né? Blá, 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 um monte de coisa. Mas no final disse assim, só que eu sinto que eu atrapalho um pouco o caminho de Deus pra você. Daiane, por que você não se decide logo pelo celibato? E eu fiquei assim, impressionada, né? Eu disse, meu Deus, você pegou pesado. Poderia ter sido só você mesmo falando, mas você pede justamente para a pessoa X, né, falar para mim tudo. Então, ali se selou tudo, né? Não se existe dúvidas quando a gente reza, né? E quando a gente decide pelo celibato, a gente não despreza o matrimônio e nem o sacerdócio,
acho que são dons que a igreja tem, que a igreja dá, né? Então, esses dons que vão construindo mesmo a santidade no meio do mundo. Então, eu me sinto muito feliz, muito encontrada. Se assim, eu me sinto muito mãe, não me sinto estéril, sabe? Eu não sinto que a minha participação na humanidade é uma participação estéril. Muito pelo contrário, eu me sinto, por graça de Deus, com uma oferta de vida muito fecunda. E eu sei que se Jesus chegasse agora, ele iria me encontrar no lugar aonde ele queria que eu estivesse, que é sendo comunidade de vida celibatária pelo reino dos céus. Eu espero que tenha te ajudado com essa partilha, né? Se você sente uma inquietação no seu coração para corresponder a esse chamado ao celibato pelo reino dos céus, procure aonde está a voz de Deus para você, em que lugar, em que comunidade. Pode até ser na comunidade Shalom, quem sabe, né? Seremos irmãos de comunidade, mas eu só te peço uma coisa, não tenha medo de dar a sua vida inteiramente a Jesus Cristo, porque Ele merece todo amor do mundo. Deus te abençoe. Shalom.